Fagulhas da Paraxá, com Marie Batiá. O título da 15ª porção de leitura da Torá, a Paraxá Bo, ao traduzir o verbo hebraico Bo, que é escrito nesta porção Bet Aleph, mas que não raro é também escrito com um Vav no meio, em outras partes da escritura, mostra que não raro intérpretes e tradutores buscam consertar aquilo que eles não entendem na escritura sagrada. Bo literalmente significa vem, mas na maioria dos textos é traduzida como vai. Bo é um verbo em hebraico que é a quinta palavra na primeira frase desta paraxá, que diz assim: Vaiomer Yod Revavirre ao Moshe Bo, ao Pará. E literalmente significa vem a Faraó. Mas os tradutores e intérpretes não entendem ou não suportam a ideia de que Deus estaria com Faraó e não com Moshe, ao dizer vem, e acabam por traduzir como se ali estivesse escrito ler, que é o verbo para vai. Há um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Todavia, quando se trata da palavra de Deus e de tudo aquilo que provém do eterno, o correto é pensarmos: Deus escreve certo por linhas certas, o homem é que vê torto. Mas, de fato, o temor e a busca de sabedoria devem nos aconselhar a entender validando o que Yod Revavirre escreveu por mão de Moshe, ao invés de buscar formatá-lo à nossa própria mentalidade. E é isto que buscaremos fazer aqui. Até porque é o próprio Yeshua, em Mateus 5, que nos diz que cada pontinho, cada tracinho da Torá não passará até que céus e terra passem. Assim, a nossa pergunta é: por que o Eterno fala a Moisés e Arão para virem até Faraó? A primeira ideia seria que Deus já estaria lá com Faraó. E é isto que traz o desconforto aos intérpretes, fazendo-os torcerem o verbo para significar vai. Estariam perplexos com o convite de Deus tal qual foi proposto: vem a Faraó. Mas, na verdade, existe uma outra alternativa de entendimento, sem que se distorça a escritura. E esta seria a ideia do convite ser: vem, vamos juntos, significando que o Eterno iria juntamente com Moisés e Arão até Faraó. E este entendimento se coaduna perfeitamente com o que lemos em Êxodo capítulo 3, pois no verso 11, Moisés pergunta a Faraó: quem sou eu para ir a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E é então que o Eterno responde no verso 12: certamente estarei contigo. Vejamos que Deus prometeu estar com Moshe até o final. E é à luz desta promessa que devemos entender exatamente o porquê de Deus usar o verbo bo, vem, não ler, vai. O Eterno não está mandando Moisés e Arão simplesmente irem a Faraó sozinhos, mas sim dizendo a Moisés que ele não iria sozinho. O que Deus está comunicando é que ele está convidando Moshe a vir unir-se a ele nesta jornada para falar a Faraó e para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. E esta é uma mensagem para mim e para você hoje. Se Deus falou, ele cumprirá. Se está escrito, é verdade. E precisamos lembrar que um dos nomes de Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. Mas não podemos errar pensando que o foco somos nós. O foco é a verdade, a palavra de Deus. Em tudo aquilo que está escrito e que ele prometeu que vai cumprir, ao aceitarmos o convite dele e nos prontificarmos a ir aonde ele nos manda e envia, então ele estará conosco. Estamos a poucas semanas de Pêssar, a Páscoa bíblica, que é uma história de redenção. E a Escritura não é simplesmente um livro histórico, ele é um livro profético. Ciclos, como está escrito em Eclesiastes: o que foi, é e voltará a ser.
Uma Páscoa foi celebrada no Egito com Moshe. Uma Páscoa é celebrada a cada ano como memorial e ensaio profético de um segundo êxodo que ocorrerá no retorno de Mashiach, o ajuntamento dos filhos de Israel dos 4 cantos da terra, sendo levados de volta à terra prometida. E conhecer a profecia e confiar na palavra, na promessa, é o que fará com que não temamos o dia mau e não falhemos em escolher viver em fidelidade ao nosso Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso em Amós 3,7 está escrito: certamente Yod-Heh-Vav-Heh Elohim não faz nada sem antes revelar os segredos aos seus servos, os profetas. E em Jeremias 23, versos 7 e 8, nós lemos uma das profecias sobre o segundo êxodo, que diz assim: portanto, eis que vem dias, diz Yod-Heh-Vav-Heh, em que eles não mais dirão: Yod-Heh-Vav-Heh vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão: Yod-Heh-Vav-Heh vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde todas as regiões para onde eu os levei, e eles habitarão em sua própria terra. Aleluia. E não é por outra razão que nós vemos várias destas mesmas pragas repetidas no livro de Apocalipse, quando o nosso Redentor é o Mashiach Yeshua, que virá nas nuvens cavalgando para redimir e reunir os seus. E o correto entendimento das Escrituras sempre tem que vir em consonância com as leis que o próprio Eterno nos dá e descreve nelas, como, por exemplo, a lei das 2 testemunhas para estabelecer uma verdade, 2 ou mais testemunhas. E temos em Isaías 19, nos versos 1 a 4, descrito uma carga, peso ou sentença contra o Egito. Eis que Yod-Heh-Vav-Heh monta sobre uma rápida nuvem e adentrará o Egito, e os ídolos do Egito serão estremecidos à sua presença, e o coração do Egito se derreterá no meio dele. Isto vai se cumprir com Mashiach, o filho de Yod-Heh-Vav-Heh, o libertador enviado. Assim, nunca esqueçamos que, de fato, Deus escreve sempre certo, por linhas certas. Se estamos enxergando torto, o defeito nunca estará na Escritura, mas em nós. Seja Deus verdadeiro e mentiroso o homem, está escrito. Não há sabedoria em tentar adaptar a Escritura à nossa mente. O nosso desafio é nos aproximarmos para alcançar na intimidade e com a ajuda do Espírito Santo da verdade, Ruach Emet, compreender a mensagem vinda da mente do Eterno, nosso Deus e Pai. E assim eu me despeço dizendo Shalom.